Boa tarde, sexto ano. Bom, vocês podem observar aqui é o plano de estudos de vocês. Hoje eu vou apresentar a aula 5, descrição da atividade. Leia as páginas do capítulo 10 do livro de ciências para a compreensão do conteúdo. Interação entre o sistema muscular, osso e nervos, os músculos, a saúde do sistema locomotor. Páginas 174 a 181. Hora da atividade. Responda a atividade da página 182, questão 4, 5, 6, 8 e 9. Os músculos. Andar, correr, mexer os dedos ao escrever mensagens de texto, pegar objetos, etc. Você sabe o que essas atividades têm em comum? Todas elas dependem da contração de músculos ligados aos ossos, os chamados músculos estriados esqueléticos. Veja a figura 10.9. Bom, gente, vocês observam essa primeira imagem porque se chama de músculo estriado esquelético. Se vocês prestarem atenção, eles têm uns risquinhos que se chama de estria. Por isso, ele se chama estriado. Quando observadas ao microscópio, as células da musculatura esquelética apresentam faixas claras e escuras, formadas estrias. Por isso, eles são chamados de músculos estriados esqueléticos. Essa parte aqui eu expliquei. Veja a figura 10.10, que é essa figura ao lado aí. A contração dos músculos esqueléticos pode ser controlada por nossa vontade, de forma consciente. Esse tipo de contração é diferente. Por exemplo, da que ocorre no tubo digestório, nas artérias e no útero. Nesse caso, a contração é involuntária, independente da nossa vontade. E se da pele, contração de um outro tipo de músculo, o músculo não estriado. Gente, esse músculo não estriado, ele é liso, ele não possui estrias, entendeu? Esse músculo vai revestir nossas vísceras de forma em geral. Vai ocupar espaço e também vai estar responsável pelos trabalhos. Por exemplo, o nosso sistema digestório vai ser o músculo involuntário. Normalmente, ele vai ter as contrações mais lentas e mais fracas. E também tem o músculo estriato cardíaco, que esse músculo, assim como o músculo estriato esquelético, ele vai ter estria. A grande diferença em relação ao músculo estriato esquelético é que vai ter contrações rítmicas, que vai ser causado por algumas células especializadas que ele tem. São as células dos músculos que são especializadas. Essas células se contraem por isso que nosso coração tem aquele ritmo para fazer a função dele, entendeu? Como vimos no capítulo 8, o sistema nervoso envia impulsos nervosos conduzindo pelos neurônios para os músculos, fazendo-se contrair e provocar movimentos no corpo. Observe a figura 10.11. Já neste capítulo, vimos que as articulações nos permitem fazer diversos movimentos, como dobrar o braço. De que modo os músculos atuam nesse movimento? Será que os músculos puxam e empurram os ossos? Como vocês podem observar nessa imagenzinha, aí é um neurônio. Essa estrutura que se parece um pouco com um galho de árvore, ele se chama dendrito. Os dendritos são responsáveis por captar informações dos neurônios vizinhos através de seus receptores para transmiti-la ao corpo das células do neurônio. Os sinais captados pelos dendritos causam mudanças elétricas em um neurônio, que são interpretados em uma área chamada de corpos
que é essa partezinha aí, ó, do corpo celular. O corpo celular, ele contém um núcleo e contém o DNA e o material genético, entendeu? O corpo celular pega todas essas informações dos dendritos e as unifica em uma área conhecida como elevação axônica. Se o sinal vindo dos dendritos é forte o suficiente entre um sinal, é enviado para a próxima parte dos neurônios, que se chama de axônio. Muitos músculos trabalham aos pares. Quando um músculo se contrai, o outro relaxa e vice-versa. A contração do bíceps branquial, músculo do muque, por exemplo, puxa os ossos do antebraço e o faz dobrar. Observe a figura 10.12. Perceba então que os músculos apenas puxam os ossos quando se contrai, mas não empurra os ossos quando se relaxa. Bom, gente, essa imagenzinha, vocês tentam, por exemplo, esticar o braço, depois puxa. Vocês vão perceber que na partezinha do antebraço vai ficar meio maiorzinho, entendeu? Isso se chama o bíceps, entendeu? Aí na partezinha de baixo, entendeu? Nós temos o tríceps, que são músculos antagonistas, né? Quando um contrai, o outro relaxa e vice-versa, entendeu? Repare que quando se estica o braço, que eu já falei aí, gente, o bíceps relaxa e quando o tríceps se contrai, diminuiu de tamanho. Quando dobra o braço, ocorre a situação vice-versa. O bíceps se contrai e o tríceps relaxa. Esses movimentos são controlados de forma voluntária pelo sistema nervoso. O sistema nervoso também coordenado movimentos involuntários do grupo, incluindo a contração e o relaxamento dos músculos do coração e do sistema digestório e respiratório. A saúde do sistema locomotor. Você estudou o sistema ósseo e muscular. Juntos, eles constituem o sistema locomotor. Por exemplo, locomoção, movimento, deslocamento. E quem faz isso é o sistema esquelético e sistema muscular, que foi o assunto anterior que a gente estudou. Você já teve alguma dor no corpo, como nas costas? Na maioria das pessoas tem essas dores em algum momento da vida. No entanto, isso não quer dizer que haja problema na coluna vertebral. Assim como a dor pode ser um sintoma de algum problema, ela também pode apenas sinalizar cansaço. Vista de frente, a coluna vertebral é reta. Vista de lado, tem curvas. Em alguns casos, porém, ocorre desvio, que devem ser diagnosticados e tratados pelo médico. Algum desses desvios pode ser consequência de má postura, mas pode também ter outras causas. Veja alguns desses desvios na figura 10.3. Essa primeira imagem, a coluna está reta. Já na segunda, está a curvatura dorsal exagerada e persiclose. Já a terceira, a curvatura lombar exagerada e hiperlordose. Essa pessoinha aí, essa imagem da pessoa sentada, é o desvio lateral escoliose. Veja algumas recomendações que ajudam a prevenir o problema na coluna. Manter as costas retas e a cabeça erguida ao caminhar. Manter essa postura ao apanhar algum objeto do chão. Dobre apenas o joelho. Quando estiver sentada, mantenha a coluna reta, apoiada às costas em toda a extensão do encosto da cadeira e fique com os pés bem apoiados no chão. Levanta-se às vezes em quando no intervalo entre a aula. Por exemplo, para evitar circulação sanguínea e relaxar os músculos. Evitar carregar objetos pesados, forçando apenas um lado do corpo e mantenha o objeto próximo ao corpo. Pratique exercício físico com regularidade, sempre sob a orientação do especialista.
Não provoque torções desnecessárias da coluna. Quando quiser se virar, gire o corpo inteiro. Durma em colchões firmes com elasticidade adequada ao seu peso e altura. Os travesseiros não podem ser altos demais. Devem ter somente a espessura mínima para manter o pescoço alinhado. Manter o monitor do computador em uma linha de visão. Essa medida evitar que você dobre o pescoço para olhar para cima ou para baixo. Além disso, os cotovelos devem ficar no nível na mesa. Controle seu peso, mantenha uma alimentação saudável. A obesidade favorece o aparecimento de problemas na coluna. Não carregue mochila pesada. Elas devem pesar o máximo o equivalente de 10% do seu peso corporal e deve ser carregar sempre com as duas alças nos ombros. Uma opção é a mochila com rodinha. Bom, gente, também tem o celular. Por exemplo, o celular vocês não podem ficar muito com ele com a cabeça baixada, entendeu? Vocês tentam colocar um pouquinho ele acima, para a coluna de vocês não terem problema. Fratura e entorse. Quando um osso quebra, dizemos que ocorreu uma fratura. Se houver fratura ou suspeita de fratura, não se deve tentar reposicionar o osso, pois movê-lo pode causar danos a outra estrutura, como o vaso sanguíneo, nervos e outros tecidos ligados aos ossos. Lembre-se de que os sistemas que formam o corpo humano, como o sistema nervoso e o locomotor, estão organizados de forma integrada, ou seja, nervos, ossos e músculos presentes nos membros são responsáveis em conjunto pelo movimento. A vítima de fratura deve permanecer imóvel e o primeiro socorro deve ser prestado por alguém preparado para isso. Veja a figura 10.14. Em geral, a região fraturada é imobilizada com auxílio de gesso, fibra de vidro, tela ou aparelho especial. Como os ossos têm grande poder de generalização, as partes quebradas são mantidas próximas uma das outras para que os ossos possam se reconstituir. Na região da fratura se forma uma elevação, o calócio. Movimento mais bruto pode provocar entorses, que são lesões no ligamento das articulações. Elas ocorrem com frequência no tornozelo e no joelho. O tratamento vai depender do tipo de lesão. Já a luxação é um deslocamento do osso, que se desencaixa do outro na articulação. Esses e outros problemas nas articulações, nos ossos e nos músculos pode aparecer, sobretudo durante a prática inadequada de exercícios físicos, feitos sem orientação de especialistas. A importância da atividade física. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a atividade física é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requeira gasto de energia. Isso inclui atividades físicas realizadas no trabalho, na escola, em casa, além das atividades de lazer, como participar de um jogo ou andar de bicicleta ou de skate. O termo exercício refere-se a atividades físicas planejadas e com o objetivo de melhorar o condicionamento físico. Exercícios devem ser orientados por profissionais de educação física e do esporte. Em alguns casos, é necessário também ter orientações médicas especializadas. Os benefícios da prática de atividade física para a saúde de jovens a idosos, incluindo o desenvolvimento dos músculos cardíacos, o que facilita o bombeamento do sangue. O corpo dos seres humanos sofre mudanças como atividade, por isso cada faixa etária tem uma característica.
A prática de atividade física deve ser específica para cada fase, respeitando suas capacidades e limitações. Veja a figura 10.15. Além disso, a atividade física praticada com regularidade ajuda no controle do peso, da pressão arterial e da taxa de colesterol no sangue, melhorando a disposição física e mental e aumentando a força, a resistência e a flexibilidade dos músculos e dos ossos, entre muitos outros benefícios. Então, reflita: você pratica algum esporte ou outra atividade física com regularidade? Se não, que tal consultar um médico, conversar com um professor de educação física e começar quando antes uma atividade compatível com sua idade e sua condição física. Sistema nervoso, músculo e esqueleto em outros animais. Não apenas nos seres humanos, mas também em outros animais, o sistema nervoso atua em conjunto com os ossos e os músculos. O sistema nervoso envia impulsos nervosos para os músculos que, ao se contrair, movimentam parte do esqueleto. Observe que nosso esqueleto é interno, ou seja, está por baixo da pele e dos músculos. Ele sustenta o corpo, protege vários órgãos e, juntamente com os músculos, o sistema nervoso atua nos movimentos. Esse também é o caso dos esqueletos dos outros animais vertebrados, todos os que possuem coluna vertebral: peixe, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Veja a figura 10.16. Em muitos animais invertebrados, como os artrópodes, insetos, aranhas, caranguejos, lacraias e etc., e muitos moluscos, caracóis, mexilhões, etc., esqueletos cobrem o corpo, ou seja, é um esqueleto externo, também chamado de exoesqueleto. No grupo dos artrópodes, o exoesqueleto é firme e dobrável, em alguns pontos formando articulações. Essas articulações somadas contrações nos músculos presos ao esqueleto, possibilitando o movimento dos apêndices, como antenas, pernas e asas. Os apêndices desempenham ainda outras funções: pegar comida, mastigar o alimento, sugar o néctar, etc. No caso das antenas, elas funcionam como órgão do sentido, olfato e tato. Veja a figura 10.15. O esqueleto externo dos artrópodes não se expande conforme o animal cresce, assim como o exoesqueleto envolve todo o corpo. Ele é submetido periodicamente durante o crescimento do animal. São chamadas mudas. Veja a figura 10.18. Bom, gente, aqui é uma cigarra. Após a muda, ela abandona o esqueleto. O sistema nervoso dos artrópodes é formado por um cérebro e nervos que controlam a contração dos músculos e o movimento desses animais. O sistema nervoso também é responsável por receber mensagens dos órgãos do sentido, como olhos e antenas. Em alguns invertebrados, como as minhocas, a sustentação do corpo é feita pela pressão dos líquidos existentes no interior de cavidades do corpo. Em outros, como as águas-vivas, não há um esqueleto. Ainda assim, o movimento de todos os animais ocorre pela integração de tecidos nervosos e músculos. Agora vamos para a atividade. Questão 4. Os músculos só podem se contrair e puxar um osso, mas não o empurram. Então, responda. Letra A. Como é possível dobrar e esticar o braço? B. Qual é o sistema que controla e coordena os movimentos musculares? Questão 5. Mesmo que uma pessoa fique deitada totalmente relaxada, alguns músculos do corpo continuam se contraindo várias vezes por minuto. A.
Onde se localiza alguns desses músculos? B. Qual é o sistema responsável por sua contração? Questão 6. Os músculos esqueléticos costumam ter bastante irrigação sanguínea. O que isso quer dizer? Por que esse fato é importante para o trabalho do músculo? Questão 9. No caderno, escreva quais dos fatores a seguir não provocam o surgimento de problemas na coluna. A. Carregar objetos pesados apenas de um lado do corpo. B. Estar com peso muito acima do recomendado pelos profissionais de saúde. C. Manter as costas retas ao apanhar algum objeto do chão. D. Praticar atividades físicas orientadas por especialista. E. Carregar mochila ou mala muito pesada, principalmente durante longo período. F. Dobrar apenas o joelho ao apanhar algum objeto do chão. G. Manter os cotovelos abaixo da linha da mesa ao trabalhar com o computador. H. Ao sentar, manter as costas apoiadas no encosto da cadeira. I. Usar travesseiros que mantêm o pescoço reto ao deitar de lado. Questão 9. Quando alguém sofrer uma fratura, as partes quebradas do osso devem ser mantidas próximo uma das outras e imobilizada, sem movimento. Por que esse procedimento é necessário? Bom, gente, aqui é o final da atividade. Tchau, até a próxima aula.